Nós estamos aí na sequência aí, aqueles que chegaram aí depois, boa noite para todos, né? O Diácono André, Graziela, também aí a Márcia, também o Gesiel e a família e a Júlia, tá bom? Nós estamos aqui no capítulo 14 de Apocalipse. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá, Apocalipse capítulo 14. Na verdade, nós estamos na quarta sessão, né, dividindo o Apocalipse aí em 7 sessões. A quarta sessão que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 14. E hoje eu convido você, nós vamos ler aí do capítulo, começar o capítulo 14, né? Vamos fazer a leitura e aos pouquinhos nós vamos lendo aí. Agora nós vamos ler pelo menos até o verso 9, que é o verso que nos fala um pouquinho da Babilônia, né? Apesar que só menciona, não é o objetivo dessa sessão nos apresentar a Babilônia de uma maneira exaustiva. Já apresenta ela aqui como algo que já caiu, mas nós vamos aproveitar, porque nessa sessão nós estamos falando do dragão, dos aliados de Satanás que vêm perseguir a igreja, e agora o capítulo 14 fala da vitória dessa igreja, apesar de toda a ação dos aliados de Satanás. Tá bom? Então vamos fazer a leitura, acompanhe a leitura que farei. Capítulo 14 de Apocalipse, do verso 1 até o verso 8. Tá bom? Diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações, ou todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Até aqui inicialmente, irmãos. Nós rapidamente aí vamos relembrar que nós estamos seguindo aqui no estudo de Apocalipse a escola que prevê Apocalipse escrito de uma maneira não cronológica, não numa sequência linear cronológica, mas sim num sistema de repetição, né? Cíclico, onde sessões paralelas se complementam e, ao mesmo tempo, avança na revelação da vontade do Senhor para as últimas coisas. Nós vimos lá em Apocalipse capítulo 1, verso 19, que Apocalipse também não trata só das questões futuras, mas trata de questões do passado, no contexto de quando foi escrito, né, das coisas que eram, das que são, no período que foi escrito, e das que hão de ser. Vimos também que Apocalipse foi escrito inicialmente para a igreja cristã das 7 igrejas da Ásia Menor, e que, portanto, foi o destinatário primário justamente aqueles irmãos, né, da transição, né, do primeiro para o segundo século. E a mensagem, portanto, tem que fazer sentido primeiramente para eles e depois aplicada também
para todas as demais gerações. Também vimos que nesse método de interpretação, chamado de paralelismo progressivo, nós utilizamos de uma interpretação onde a maioria dos sinais, dos símbolos, né, não são literais, ou seja, nós seguimos a linha simbólica e não literal. Aqueles que seguem a linha cronológica literal, então, os eventos, para que você entenda de uma maneira mais simples, os eventos do capítulo 1 são antecedentes ao do capítulo 2, que antecede do capítulo 3 e assim sucessivamente. Na nossa visão, não. Dentro do sistema literário apocalíptico judaico, eles sempre utilizaram de paralelos. Nós vimos isso também na escrita lá de Daniel, que fala da estátua, que depois fala dos animais, e depois usa mais a questão da briga do boi e do cordeiro, mas referindo-se ao mesmo assunto, ao mesmo grupo de pessoas ou de impérios, e isso contando de modo repetitivo, só que em cada momento dando uma ênfase e seguindo aí. Para aqueles que estão acompanhando desde o começo e desde antes, né, desse período aí de pandemia, de isolamento, lá na igreja, inclusive, nós brincamos, né, na introdução para o Apocalipse com o Gesiel. Está chegando o aniversário do Gesiel aí, e pelo jeito nós vamos ter que deixar para o ano que vem, será? Eu acho que não, né? Vamos esperar que até agosto a gente já esteja tudo estabelecido aí para fazer aquela festa mexicana lá do Gesiel. Você vai lembrar, você que está presente sabe do que eu estou falando. E aí usamos aquela brincadeira, aquele exemplo lá, para mostrar como que funcionava a mente judaica na hora de contar uma história, de recontar uma história. É assim que foi escrito. Portanto, Apocalipse nós dividimos ela em 7. Essa é a metodologia que o Dr. William Hendricks, que escreveu o livro Mais que Vencedores, né, traduzido aí, e editado pela Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, apresenta. É lógico que nós temos colocado outras situações que o livro talvez não mencione, porque nós acabamos introduzindo muito da tradição judaica e desse óculos de olhar para João, que era judeu, nesse sistema de escrever da literatura judaica, e fazer esse link, inclusive com muitas passagens do Antigo Testamento. Então, para cada símbolo de Apocalipse, se o próprio Apocalipse não traz o significado, você tem que olhar para a própria Escritura, para a Bíblia como um todo, porque ela vai, de certa forma, trazer luz ao símbolo que é usado. Tudo bem? Se você tiver dúvida, é só pegar lá no playlist do nosso canal aqui e dar uma olhadinha nas primeiras aulas lá, que a gente trata disso de uma maneira mais direta. Vimos também que a quarta sessão, deixa eu fazer um resuminho rapidinho, né, das sessões. A primeira sessão são as cartas às 7 igrejas, que são cartas para todas as igrejas, de todas as épocas, de todos os lugares, né? Então, não é um sistema cronológico, mas Jesus usa as 7 cartas para trazer mensagens para a igreja, inclusive de hoje, para ela tomar cuidado com 3 assuntos. A apatia espiritual, o desânimo espiritual, né? Desanimar da fé, a questão da perseguição, das lutas que essa igreja vai passar, e a questão das heresias e do liberalismo, que é um perigo constante. A segunda sessão mostra Jesus como o Senhor agora do universo, ele recebeu autoridade no céu e na terra, então ele toma o livro, ele é coroado no céu, Jesus já reina, nós não estamos aguardando então o reinado de Cristo ainda, o seu reino já é a realidade, como ele diz para Pilatos, né? Que se o reino dele fosse terreno, então ele chamaria os seus ministros e faria o que tinha que fazer lá para cuidar dele. Mas o seu reino é um reino invisível, celestial. Então, a segunda sessão mostra que Jesus toma as rédeas do universo e dá a abertura, então, para aquilo que já estava determinado desde a fundação do mundo, para esse período, desde a sua primeira vinda até a segunda vinda. Apocalipse vai falar só desse período.
né, o foco das questões da revelação. E aí, então, é a abertura dos selos, mostra que a igreja vai ter sucesso na pregação do evangelho, só que como consequência disso, ela será perseguida. E aí nós vemos os selos mostrando disso e mostrando a respeito de que o Senhor mesmo assim estaria cuidando do seu povo. Depois, temos, é lógico, algumas questões falando sobre a igreja, né? Falando dos servos de Deus, os 144 mil selados no capítulo 7, que nós vimos, na verdade, que também não é literal, é um símbolo, é importante isso, porque no capítulo 14 que nós lemos, ele repete, né, esse número, refere-se tão somente à totalidade dos crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, lembrando que as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, 12 vezes 12, multiplicado por 1000, que é a perfeição, é simplesmente um símbolo apontando por aqui, 144 mil é a totalidade dos crentes de toda a época. Depois, na outra sessão, nós vemos as trombetas, que é a resposta de Deus à igreja que ora porque está sendo perseguida. A igreja é perseguida, ela ora, Senhor, até quando? O Senhor não vai derramar sua ira sobre esse povo que está perseguindo a igreja, está matando a igreja, está matando os crentes? E aí, em resposta a isso, o Senhor envia as trombetas sobre os ímpios, sobre os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. É isso que vai estar lá no capítulo 9. E assim, então, nós chegamos à quarta sessão, onde é explicada que a igreja está sofrendo a perseguição de quem? E aí nos é apresentado que a perseguição vem do próprio Satanás, que foi expulso do céu e vem contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tudo bem? E aí, e como que o diabo então faz isso? Né? Nós vemos que o diabo não tem mais o poder como acusador, Jesus já venceu, não tem o porquê dele acusar mais, foi lançado sobre a terra. Nós vemos também que em relação mesmo sendo o sedutor de todo mundo, ele não consegue mais seduzir o mundo, por isso o evangelho avança. E aí ele utiliza-se de 3 aliados, ok? O primeiro aliado, a besta que emerge do mar, nós vimos que é o poder governamental, o sistema governamental, bélico, que vai perseguir com leis que confrontam a igreja e com todo esse sistema aí, né, político. Vimos a besta que emerge da terra, que é as falsas religiões, as filosofias e tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus e da sua palavra. Já estudamos isso, é só você procurar se tiver dúvida. E agora no capítulo 14, nós vemos que ele vai apresentar sobre as vozes, que apontam para a vitória da igreja, apesar de Satanás e apesar dos aliados de Satanás. Só que ele apresenta, de certa forma, aqui rapidinho, o terceiro aliado de Satanás, e eu quero chamar a sua atenção para isso. O verso 8, diga, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nessa quarta sessão, o objetivo de João não é trazer detalhes sobre esse terceiro aliado de Satanás, que é a Babilônia, a prostituta. Isso ele vai trazer lá na outra sessão, no capítulo 17. Então nós vamos chegar lá com todos os detalhes dela. Mas já é mencionado aqui, porque essa sessão, a quarta, você está falando que o dragão, né? O dragão vai perseguir a igreja, e ele persegue a igreja através dos 3 aliados, besta do mar, besta da terra e Babilônia. Nessa sessão, ele já diz, olha, a Babilônia caiu, né? Como também todos os outros aliados serão vencidos. Então, aqui ele não apresenta, não é o objetivo dele apresentar características desse terceiro aliado de Satanás, mas já apresentar aqui o fato de que ela vai cair, que ela tem um fim já determinado. Tudo bem? Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui nos slides. Deixa eu até sair aqui da apresentação para ir um pouquinho mais lá à frente.
Já vimos lá, fizemos aquele link com Daniel. Deixa eu só confirmar aqui qual que é o... onde nós paramos a semana passada. Aqui. Então, nós falamos da besta da terra e identificamos que ela é justamente as falsas religiões, né? Depois, na semana passada, falamos sobre a marca da besta, que está aí justamente quando se trata da besta do mar, e vimos que tudo, na verdade, refere-se, falamos da gematria, e tudo se refere-se à questão do estilo de vida da pessoa. Ter a marca da besta na mão direita, os seus atos, ou na fronte, os seus pensamentos, tá? Se você tiver dúvida, é só voltar na aula da semana passada. Beleza, irmãos? Aqueles que chegaram depois aí, então, a Miriane, a Vânia, também a Eliana Afonso. Deus abençoe, viu, Eliana? O Ricardo também e a Tânia, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Terceiro agente aliado de Satanás. Primeiro, besta do mar. Segundo, besta da terra. Terceiro, Babilônia. O capítulo 14:8 menciona essa Babilônia e diz que ela tem dado a beber às nações que é da besta do mar, né? O vinho da fúria da sua prostituição. Então a Babilônia é a grande meretriz. Isso vai ficar claro lá no capítulo 17. Se você der uma olhadinha aí, o título que foi dado lá, a descrição da grande meretriz, é justamente a mesma Babilônia que nós estamos falando aqui, tá? E ela vai agir em comum acordo com a besta do mar e com a besta da terra. Tudo bem? A Babilônia, então, de um modo bem simplista aqui, porque não é o objetivo dessa sessão, ela representa o mundo como centro de sedução, o sistema mundo, o jeitão do mundo pensar. Então, na verdade, a Babilônia ela serve às duas bestas e assedia, né? Tenta seduzir todos com as suas práticas de concupiscência, de desejos. Então, todo o hedonismo, né? O desejo de satisfazer o prazer, a busca pelo prazer, a questão de viver a vida aqui desprezando as questões celestiais, uma vida santa, uma vida pura, mas se entregar aos prazeres do mundo, em buscar só uma vida de lazer, uma vida de ostentação, uma vida de curtição. Então esse é o jeitão que o mundo tem conduzindo. A vida é uma só, você tem que aproveitar, você tem que curtir mais a vida. Que adianta você querer ser santo? A vida passa muito rápido, né? Esses dias conversando, inclusive, com uma pessoa aqui na cidade, falando a respeito de Deus, ela falava assim: mas eu conheci uma moça crente, tão boa, não sei o quê, tudo certinho, das irmãs, era a única crente, certinho, morreu. As outras irmãs, tudo doida, tá aí viva, curtindo a vida. Então, esse é o modo do mundão pensar, né? Que não vale a pena você ter uma vida com Deus, o que vale a pena é aproveitar, né? E isso é o modo que a meretriz, que a prostituta, ou que a Babilônia, o modo que o mundo pensa de focar para si, né? De correr atrás das suas próprias necessidades. Babilônia, você lembra, refere-se não apenas à Babilônia dos tempos de Nabucodonosor, que dominou inclusive Israel, mas vai mais atrás lá a Babel, né? A Torre de Babel, que aponta para a Babilônia, onde os homens quiseram ser como Deus e cada um procurou o sucesso, a fama, construir uma torre para que fosse lembrado e tal. Então esse é o modo do mundo pensar, tá certo? E o próprio João, na sua primeira epístola, vai dizer para a gente tomar cuidado com esses desejos, com essas concupiscências da carne, dos olhos, porque tudo isso é vaidade, isso passa. A palavra de Deus não passa. Eu vou ler aqui com você, 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne,
a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então veja, a Babilônia, como a meretriz, a prostituta, ela vai assediar, né, e tentar ludibriar as pessoas para que as pessoas deem vazão aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, à soberba da vida. Então a Babilônia é isso. Só que o capítulo 14, nessa sessão, que fala dos aliados, mas já mostra que eles já vão cair. Jesus vai vencer, a igreja vai vencê-los, tá bom? Então, mas só para constar, então os 3 aliados de Satanás que estão agindo para perseguir a igreja e para tentar desanimar na fé, para tentar perseguir de uma maneira dura, e inclusive trazendo morte sobre os crentes, ou ludibriar com falsos ensinos, heresia e liberalidade, que é os perigos que desde a primeira sessão Jesus já adverte a igreja, são agora sintetizados na figura da besta do mar, da besta da terra e da Babilônia. Tudo bem até aqui, irmãos? Beleza. Assim a gente tomou conhecimento dos 3 agentes de Satanás, ou dos 3 aliados de Satanás para perseguir a igreja. Só que o foco do capítulo 14 é a vitória da igreja. Ele diz, olha, Satanás vai vir com toda a cólera sobre a igreja, vai vir com seus aliados para tentar destruir a igreja, ludibriar, seduzir, derrubar, acabar com a igreja, mas a igreja vai ser vitoriosa. E assim, então, nós temos o capítulo 14 apontando para isso. Nós já lemos até o verso 8, nós vamos trabalhar até o verso 8, depois a gente continua a leitura. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, você vai colocando no chat aí. Nessa sessão, então, nós vemos que apesar da opressão, perseguição realizada pelo dragão, que o próprio texto nos diz que é o verso 9 do capítulo 12, né? O grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, para não deixar dúvida que o dragão, então, esse símbolo do dragão aponta para Satanás, e os seus aliados, que nós já identificamos, a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia, a igreja tem a segurança de que a vitória é certa, ok? E aí nós temos 7 anúncios, ou 7 vozes no capítulo 14, que apontam e apresentam a vitória da igreja, que em contraste com os que servem o mundo, a concupiscência do mundo, dos olhos, da carne, soberba da vida, receberam a marca da besta. Esses que vencem tudo isso, recebeu a marca de Deus, ok? Então veja aí, vamos relembrar o início do capítulo 14. Olhei e eis o Cordeiro. O Cordeiro nós já identificamos, é o próprio Cristo em pé sobre o Monte Sião, a ideia do monte de Deus, e com ele 144 mil. Nós já vimos também que os 144 mil refere-se a todos os crentes verdadeiros, ok? Apesar da opressão de Satanás durante esse período que está desde a primeira vinda de Cristo até a segunda, apesar de toda a luta e até a igreja sendo perseguida e muitos crentes sendo mortos, esse povo é vitorioso, essa é a ideia. Então Jesus, com os 144 mil, que é a totalidade dos crentes, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. Veja, os ímpios têm na fronte a marca da besta, ou seja, eles pensam e agem de acordo com a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia. Então, um estilão de vida totalmente subjugado, né, submisso a esses aliados. Os 144 mil, que são os crentes verdadeiros, eles têm na fronte o nome de Jesus, ele tem na fronte o pensamento de Cristo, né, e do seu Pai. O modo de enxergar as coisas está de acordo com a vontade do Senhor. E aí o verso 2, observe aí, ó, você vai ver talvez aí na sua tradução que o comitê de tradução, quando fez a divisão aqui, ele vai colocar a primeira voz só lá no verso 6, mas não foi a melhor divisão, tá bom? Porque a primeira voz, na verdade, aparece aqui no verso 2. Olha o que diz o verso 2. Ouvi o quê? Está escrito aí. Uma voz do céu. Então aqui já é a primeira voz. Então
A primeira voz não está lá no verso 6, então você desconsidera esse título aí em negrito aí. Nós vamos ver que são 7 vozes, tá? E a primeira voz, então, está aqui no verso 2. Ouvi uma voz do céu, com grande voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, ou seja, é a ideia lá do trono. E essa questão de trovão tal se assemelha lá a Êxodo, quando Deus veio falar ao povo. A gente vai fazer essa conexão daqui a pouquinho. E aí ninguém podia aprender o cântico, senão os crentes, né? Então ninguém podia adorar ao Senhor, essa é a ideia, senão os verdadeiros crentes. Senão os 144 mil que foram comprados da terra. Veja, mais uma vez, Apocalipse dando a ênfase de que a salvação não é pelos meus méritos, mas pelo preço que o Cordeiro pagou, que Cristo pagou em meu lugar. E aí são apresentadas, então, algumas características dessa primeira voz. Então, vamos lá, vamos recapitular. Capítulo 14 apresenta a vitória da igreja e a punição dos ímpios. A vitória da igreja que recebeu a marca de Deus e a punição dos ímpios que receberam a marca da besta. Como eu já falei, a primeira voz, então, está aqui do verso 2 ao verso 5. Então, vai contando aí, você vai marcando aí, para você ver as 7 vozes, que falam sempre da vitória da igreja e da punição dos ímpios. Então, a primeira voz vai dizer que, apesar dos aliados de Satanás, da perseguição e da tentativa de aniquilar a igreja, os salvos, os eleitos, né, os 144 mil, que receberam a marca de Deus, esses vão estar louvando e bendizendo o Cordeiro. Eles foram comprados, o verso 3 vai dizer. E o verso 4 e o verso 5 apontam que o estilo de vida deles é diferente do estilo de vida dos ímpios, que receberam a marca da besta. Os que receberam a marca da besta, então, eles vivem em submissão ao sistema governamental, enganados pela falsa religião, as falsas doutrinas, né, seguindo falsos mestres, vivendo uma vida religiosa pautada nas vistas, naquilo que se vê e não naquilo que a palavra de Deus fala, e são ludibriados pela Babilônia. Então, se entregam aos prazeres, à busca da satisfação dos desejos carnais, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Agora, os que receberam a marca de Deus, né, o nome de Jesus na sua fronte, eles são, portanto, separados, puros e santos, incontaminados do mundo. Então, quando diz assim, no verso 4, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Você vai ver muita gente falando, esse 144 mil é um grupo distinto, é só de solteirões, né? ou de celibatários que não se casaram. Por quê? Naquela visão cronológica literal, então eles têm que interpretar os símbolos de modo literal. Então está falando que eles não se macularam com mulheres, ou seja, eles não se casaram e não coabitaram, não mantiveram relação sexual, são celibatários, ok? Nunca casaram e nunca tiveram nenhum contato com mulher. Isso é simbólico. E essa questão simbólica aponta para quê? Aponta justamente para a santidade, para a pureza, ok? Nós temos estudado o Êxodo ultimamente, nos cultos de domingo, então vamos aproveitar, inclusive o texto que nós vamos trabalhar nesse próximo domingo, né? E eu convido você a abrir rapidamente lá em Êxodo 19. Êxodo 19. Enquanto isso, eu vou vendo uma pergunta aqui da Heloísa. A Heloísa Torres diz assim, pastor, no verso 3, quem são os 4 seres viventes? São os 4 cavaleiros? Não, não são. Nós já tratamos desses seres viventes quando nós estudamos, Heloísa, lá no capítulo 5, a visão do trono de Deus, tá certo?
E aí lá a gente trabalhou com quem são os 24 anciãos, quem são os seres viventes, quais são a resposta para cada um dos símbolos que é apresentado aqui, né? Que o primeiro, se você dá uma olhadinha lá rapidinho, Luiz, ó, capítulo 4 de Apocalipse, quando fala dos 4 seres viventes, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, o quarto ser vivente semelhante à águia que está voando, tá? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que se encontram sentados no trono, que vive pelos séculos dos séculos. E aí depois ele fala dos 24 anciãos. Então, dá uma olhadinha lá na sequência das aulas lá, uma que nós vamos falar sobre a segunda sessão, sobre o capítulo 4. E aí nós vamos explicar detalhadamente cada um desses seres viventes. Tá bom? Para a gente não perder aqui essa sequência das vozes, tá joia? Porque nós já tratamos lá. Se puder, depois se você tiver dificuldade para identificar, você manda um WhatsApp, aí eu pego a aula específica e te mando. Tá bom? Obrigado. Para aqueles que abriram lá em Êxodo 19, então o verso 10 vai dizer assim, ó, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e faz o que com eles? E purifica-o, hoje e amanhã. E aí vai dizer como que era essa purificação. Então lave eles as suas vestes, esteja pronto, piriri, parará, tá. Lá no verso 14 vai dizer assim, Moisés tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis, o que está escrito aí? Não vos chegueis à mulher. Então essa questão de abstinência, né, sexual, que é o foco, é um sinônimo de busca de santidade. Paulo vai dizer isso também em 1 Coríntios, que se você quiser se consagrar ao Senhor, então por um breve período, não por um longo período, né? Você que é casado, né? Você e a mulher podem, em comum acordo, em mútuo consentimento, 1 Coríntios 7, verso 5, diz, não vos priveis um ao outro, salvo talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes para Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então essa ideia da abstinência sexual ou do contato com a mulher é sinônimo de consagração, de buscar a santificação, de santidade. Tudo bem? Só isso. Então o que está falando aqui Apocalipse capítulo 14 a respeito desses homens que não se macularam com mulheres? Não está falando que aqui só tem celibatário e que as mulheres então não vão estar no céu, porque se não contaminou com mulher, então está falando só de homem. Não, é um símbolo que significa que quem que vai vencer os aliados de Satanás e o próprio Satanás, o próprio dragão? Os eleitos de Deus, que são puros, que vivem em santidade, que estão incontaminados do mundo e que seguem o Cordeiro de modo verdadeiro e não apenas de aparência. Então, o verso 4 diz, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eles são crentes não só na igreja, né? Eles não têm uma vida piedosa só durante os trabalhos na igreja. E agora, em pandemia, que ninguém está indo na igreja, então, meu Deus do céu, né? Tem crente aí aprontando 1001. Não. O crente verdadeiro, ele é crente com pandemia, sem pandemia, com isolamento, sem isolamento, é em casa, é na escola, é no trabalho, é em todo lugar, mano. Porque ele é seguidor de Cristo, tá certo? Então aqui é um símbolo dizendo que ele é santo, que ele é puro, tá certo? São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e primícias para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Essas pessoas, se a gente fosse aplicar de um modo literal, então são pessoas celibatárias, que nunca tiveram, não tem mulher nenhuma no meio deles, porque são aquelas que não macularam com mulheres, e que nunca mentiram. A própria palavra de Deus, o próprio João diz que é aquele que
que não tem pecado já é mentiroso. Na verdade, é mais um símbolo para mostrar que essas pessoas são crentes, são sinceras. Quando se diz não se achou mentira na sua boca e não tem mácula, é no sentido de que eles vivem um evangelho verdadeiro, sincero, que eles se arrependem. Não que eles não têm pecado, mas que eles estão vivendo uma vida de justiça, né? E que mesmo que eles pequem, eles buscam em Jesus, eles se arrependem, são lavados e eles vivem na prática da justiça. Eles não vivem na prática do pecado. Então esses são os que vencem. O crente que vive na prática do pecado, meu amigo, o próprio João vai dizer na primeira carta que nunca viu a Deus, não conhece a Deus, é mentiroso. Agora, aqueles que vivem e seguem Jesus em qualquer lugar, é desses que vão ter a vitória, não por conta dos seus próprios méritos, mas porque foram comprados pelo Senhor. Então, essa é o foco aqui do capítulo 14, mostrando que quem vai vencer Satanás e os seus aliados? Os crentes verdadeiros. Tudo bem? Então, a primeira voz apresenta a vitória dos eleitos de Deus, dos crentes verdadeiros. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, vamos lá. Segunda voz. Aí sim aparece no verso 6, né? Que aqui o título é dado como primeira voz, na verdade já é a segunda. Tome cuidado aí. Então, o verso 6 e o verso 7 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar ao que se assenta sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, aí a segunda voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então apresenta-se aqui a segunda voz, a vitória do evangelho, que lá na segunda sessão é fruto do primeiro selo, que saiu vencendo para vencer e alcançou os eleitos de cada nação, tribo, língua e povo. No mesmo paralelo, né, quando fala a primeira vez dos 144 mil, na sequência fala de uma multidão de todas as nações, línguas. Veja, esse paralelismo é interessante. Para provar, né, essa linha do paralelismo. O capítulo 7 vai falar dos 144 mil, do verso 1 até o verso 8, e depois, no verso 9, ele já diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, essa sequência dos 144 e todas as nações, ou o eleito de todas as nações, esse paralelo também é feito aqui no capítulo 14. Primeira voz fala desses 144 mil, que não é literal, apontando para a totalidade dos crentes, e depois ele aplica para essa totalidade de crentes de todas as nações, tribo, língua e povo. Então, a segunda voz mostra que, apesar da perseguição de Satanás, apesar da investida da besta do mar, da besta da terra e da própria Babilônia, o evangelho alcança os eleitos, os separados de Deus de toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre com seus propósitos eternos. Então, mostra que apesar da perseguição, o evangelho continua vencendo, saindo para vencer e vencendo e alcançando os eleitos de Deus de toda a nação, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo. Então, segunda voz fala da vitória nesse processo da evangelização, tá bom? Mostra que a mensagem ela vai exigir reverência, louvor, submissão e gratidão. Então, ele vai dizer: temei a Deus, dai-lhe glória, né? Adorai o que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, essa mensagem que alcança as pessoas conduzem as pessoas, de certa forma, a servir, adorar e a bendizer o nome do Senhor. Tudo bem? Vamos lá para a terceira voz. Hoje nós pretendemos terminar aqui essa sessão. Então, verso 8, nós também já lemos, fala da terceira voz.
que apresenta a queda da Babilônia. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, terceira voz, ele está dizendo, tem alguma voz, mesmo que não tenha expressão em voz, você conta isso como terceira voz, porque ele disse alguma coisa. E ele, o que ele disse? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja, a besta do mar, que representa as nações, se embebeda com o vinho que a prostituta oferece. Então, aqui a terceira voz aponta a vitória da igreja sobre a sedução, né, da Babilônia. Os ímpios caem nessa sedução. Os crentes, eles vencem essa sedução. Então apresenta a queda da Babilônia, que representa um mundo corrupto, que assedia, seduz, embriaga as nações através da satisfação das concupiscências carnais, né, dos desejos carnais, da busca pelo prazer, da vida tão somente de desfrutar das coisas terrenas, tá certo? Esta voz apresenta, portanto, a vitória da igreja sobre os prazeres do mundo corrupto, a vitória sobre o terceiro agente ou terceiro aliado de Satanás. Então, as vozes têm como objetivo mostrar a vitória da igreja, tá certo? Mostra que por conta da obra de Cristo, que nos comprou, nós vamos vencer os aliados, nos mantendo santos e fiéis, né? Sem macularmos e sem achar mentira na nossa boca. Então, a vitória dos crentes, dos eleitos, aqueles que são contados aqui como o grupo de 144 mil, a vitória na missão do trabalho da evangelização, alcançando as nações, e a vitória sobre o assédio do pecado, o assédio do mundo, da busca pelo influência da Babilônia. Tá bom? Vamos lá. A Vera Mirtz tem aqui uma perguntinha. Vamos lá. Estes casos não seriam os que não se prostituem com a Babilônia, a meretriz? Sim, faz um paralelo perfeitamente, Vera. Muito boa a sua colocação, porque o crente, ele não dá margem a cair na sedução da Babilônia, do cumprimento dos desejos carnais, né? Então, o castos, na verdade, aponta para essa postura de santidade, de pureza do crente, mesmo diante do assédio desse aliado de Satanás, que no caso é a Babilônia, que é a prostituta. Então, o verdadeiro crente, ele vai ser confrontado pela besta do mar, ele vai tentar ser enganado pela besta da terra e vai tentar ser seduzido pela Babilônia. Mas ele foi comprado em Cristo, ele está em pureza, em santidade. O casto aqui aponta para a pureza, santidade, não tem mentira, ele é fiel, ele é verdadeiro. Então, por isso, ele vence também as investidas desse aliado de Satanás, que é a grande prostituta. Perfeito a sua colocação, tá bom? Vamos caminhar aqui. A quarta voz. Vamos ler então aí, que nós não lemos, né? A partir do verso 9, nós temos aí a quarta voz. Apesar do título aí estar terceira voz, você muda aí, tá? Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A quarta voz, portanto, vai do verso 9 até o verso 12,
apresenta a punição sobre os ímpios que seguiram o padrão dos aliados de Satanás, né, que receberam a marca da besta, né, que adoraram a besta, a sua imagem, receberam a marca na fronte ou sobre a mão. Então, sobre esses, é a vitória de Deus, inclusive, sobre os ímpios. A vitória de Deus sobre aqueles que abraçaram, né, o sistema que a marca da besta, a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia ofereceram a eles. Então, esses serão punidos, é a ideia do juízo final e da aplicação do estado final sobre os ímpios, onde, através da figura, serão atormentados com fogo e enxofre, né, pelos séculos dos séculos. Não tem descanso. Então, a quarta voz aponta a vitória do Senhor sobre os ímpios, sobre aqueles que, ao invés de se arrependerem e de voltarem para Deus, abraçaram os ensinamentos e receberam a marca da besta. Então, a punição, aqui na quarta voz, tem algumas características. Primeiro, o vinho sem mistura, né, sem atenuantes. É a ideia de uma punição forte, né? Eles vão beber o cálice aí, da sua ira, né, preparado sem mistura. A ideia da mistura, vamos pegar um vinho, você põe água para deixar ele mais fraco. Não, aqui é sem mistura, é um negócio que aponta para essa ideia de juízo. O vinho aqui nesse contexto, você vai ver que também lá no final do capítulo 14, a ideia do vinho, da uva, né, aponta para o juízo sobre o ímpio. Tá? Nós vamos fazer esse paralelo, você vai ver lá na sétima voz. Tá bom? Então, é um vinho sem mistura, uma punição forte. Fogo e enxofre, um símbolo de sofrimento que está relacionado ao estado final de condenação eterna, né? De um local onde, então, os ímpios serão punidos eternamente por terem desprezado a Deus e o seu Cordeiro. Pelos séculos dos séculos, a ideia de que isso, então, é por toda a eternidade. Então, a quarta voz está falando da punição sobre os ímpios, uma punição tão firme, tão real e tão eterna, que serve de motivação para os santos permanecerem até o fim. Porque o verso 12 é um contraste com tudo aquilo que foi dito do verso 9 ao verso 11. Aqui está a perseverança dos santos, ou seja, para que você não vá para esse lugar de castigo, de punição eterna, você se mantém firme e certo que haverá um dia do juízo, haverá um dia que Deus vai aplicar a vingança sobre todos aqueles que se levantaram contra a igreja, que perseguiram a igreja, que mataram os crentes, que lutaram contra os crentes. Ok? Então aqui está a perseverança dos santos, e aí ele diz quem são esses santos, aquele paralelo que nós já vimos em vários momentos, né? Que guarda os mandamentos de Deus e testemunham a respeito de Jesus. Aqui é dito que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou a crença em Jesus, o testemunho de Jesus, que é característica do crente, do verdadeiro crente. Enquanto que Deus vai aplicar a punição sobre os ímpios que abraçaram o sistema que a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia implantaram, os verdadeiros crentes que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus, eles vão ser preservados desta ira firme, correta e eterna. Tudo bem? Assim, então, é dito a respeito da quarta voz. A quinta voz, na sequência aqui, começa aí no verso 13, né? Vamos voltar aqui. Então, o verso 13 diz assim, ó. Então ouvi uma voz do céu, a quinta voz, se você for marcando tudo aí, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham.
Aqui, a quinta voz está falando da vitória dos crentes, mesmo que morrem, né? Não necessariamente pela perseguição, não necessariamente por ser alvo de tribulação, mas que morrem simplesmente mantendo-se fiéis a Deus, né? Morrem no Senhor, então não servindo a besta, não servindo a besta da terra, não servindo a Babilônia, mas morrem fiéis, ou seja, a quinta voz aponta para a vitória daqueles que são crentes e que morreram, né? Então essa voz aqui ela é fantástica porque ela apresenta a vitória dos crentes em Cristo, a vitória dos que morrem no Senhor. Ah, mas eu não morri porque eu fui martirizado. Não tem problema, você morreu no Senhor, fiel ao Senhor, andando de modo santo, fiel, crendo e adorando ao Senhor. Ótimo, amigo. Então, mesmo que você morra durante esse período, que está dentro da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, todos os crentes que morrem e morrem no Senhor, eles já estão recebendo aí a sua vitória. Então observe que não se trata aqui apenas dos mártires da perseguição, mas todos que mesmo em morte natural sempre foram fiéis ao Senhor, aqueles que morrem no Senhor. Outra questão fantástica aqui é que afirma que aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito, né? Que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então Apocalipse, no final aqui da quinta voz, vai dizer: para que descanse das suas fadigas, ou seja, do seu trabalho, pois as suas obras o acompanham, ou seja, as boas obras realizadas em Cristo, essas contam e essas valem, né? No Senhor elas não são vãs, essas obras não são vazias. Então, nós vemos que aqui é a vitória dos crentes, de todos aqueles crentes, até aquele crente que você fala assim, mas eu nunca fui para um campo missionário, eu nunca fui para um lugar onde havia perseguição ao cristianismo. Não importa mesmo. Dentro do contexto que você está inserido, que Deus requer de você, que você seja encontrado fiel, santo, puro, né, obediente, que não receba a marca da besta, nem no modo de pensar, nem no modo de agir, mas se mantenha ali, então, separado, consagrado, em obediência, em santidade. E se você morreu no Senhor, você é contado entre aqueles que receberam essa vitória, ok? Então aqui nós chegamos aí na quinta voz, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, Margarete pôs aqui que ela não estava no computador, por isso que não deu o oi, mas está ali firme e forte na TV. Então Deus abençoe, viu, família Grião. Vamos lá, verso 15, vai nos apresentar, 14 em diante, né? Vai nos apresentar a sexta voz. O título que deram aí foi a ceifa e depois a vindima. Aqui você tem um paralelo, a ceifa referindo-se aos crentes, a vindima referindo-se aos ímpios. Uma aponta para o acolhimento, o arrebatamento dos crentes, né, e levando para o estado final com Deus, e a vindima, o juízo final sobre os ímpios. Mais uma vez falando da vitória dos crentes e falando da vitória de Deus sobre os ímpios, a vitória dos crentes sobre os ímpios. Então, capítulo 14, as vozes falam da vitória de Deus. Então vamos ler aqui a partir do verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, olha, a sexta voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então foi
recolhido ou colhido, o tempo da colheita chegou, certo? Então, do verso 14 ao 16, você tem a sexta voz, que essa voz apresenta, portanto, o início do fim, a vitória final. Ó, chegou o dia do fim, chegou a hora da ceifa, é hora de ceifar, recolher da terra todos aqueles que o Senhor plantou para si. Então, a sexta voz aponta a vitória final e o recolhimento de todos aqueles que Deus plantou para si. Né? Aquele assentado sobre a nuvem branca, com coroa de ouro, foice na mão, é semelhante ao Filho do Homem, é o próprio Cristo. Então é a ideia de que Cristo virá resgatar o seu, ele voltará para buscar. Então essa parte aqui do capítulo 14, fechando essa sessão, lembra que toda sessão trata de toda a história. Então mais uma vez ele está falando da volta de Cristo, aqui no verso 14 a 16, falando do arrebatamento, como o apóstolo Paulo menciona, Jesus vindo em nuvens, né? A segunda volta de Jesus é sempre visível, aquela história do arrebatamento invisível, biblicamente falando, nós não temos amparo para isso. Né? Toda vez que se fala da volta de Jesus é visível, todos os olhos verão, né? E aí então ele virá em nuvens, e ele então recolherá da terra aqueles que são seus e os elevará para o encontro nos céus. Essa é a ceifa que está sendo falada. Então ele vem, recolhe os seus, é a vitória final, e ele vem colher o trigo e que levou para si. Então nós vemos Cristo voltando para garantir aí o cumprimento da promessa e da vitória do Senhor. Se você não se lembrar, né, fizer a comparação, o paralelo com 1 Tessalonicenses 4, lá no verso, a partir do verso 13, que vai falar da situação dos que morrem, o 14 diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, falando da ressurreição. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Veja aqui, verso 15 de Apocalipse 14. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Então, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Para o encontro com quem nessas nuvens? Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Veja que 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, fala dessa vinda final de Jesus para resgatar o seu, e usa isso como um conforto para aqueles que morreram. E aqui nós temos nessa sequência de Apocalipse, justamente ele falando daqueles que morreram no Senhor, a garantia da vitória final quando o Senhor Jesus vier para ceifar todos aqueles que foram plantados para a sua própria glória. Logo, a sexta voz fala da vitória final do Senhor e dos crentes que perseveraram e que mantiveram guardando os mandamentos de Deus, é a fé em Jesus, ou testemunho em Jesus. É a vitória da igreja de Deus. Vemos a vitória dos crentes, afinal, aqui do verso 14 até o verso 16, nessa sexta voz do anúncio da vitória da igreja de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, beleza. Mas ainda uma outra foice, né? Essa primeira foice aqui está na mão desse semelhante a filho do homem. Nós já vimos também que essa expressão filho do homem aponta para Cristo em vários momentos, desde lá de Daniel. O próprio ministério terreno de Jesus, esse título é utilizado, né? O filho do homem, apontando para a divindade de Jesus. E aqui então mais uma vez assim é citado. Só que temos uma outra foice, a foice que está agora do verso 17 até o verso 20, fechando essa quarta sessão. Diz assim, vamos ler então, ver aí a sétima voz, né, que está aí no verso 18,
E vamos ver então o que diz aqui o texto sagrado. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Veja, uma outra foice. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz. Veja, a última voz, então, nessa sequência do capítulo 14, a sétima voz, ao que tinha, falou com grande voz ao que tinha a foice afiada. Essa grande voz aponta para a autoridade, para uma ordem explícita, né? Dizendo, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera, da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, aqui nós temos a última voz que fala de uma grande destruição, um negócio terrível de morte, de derramamento de sangue daqueles que foram alvos da cólera de Deus. Então veja, o vinho do Senhor, né, o cálice da ira do vinho, beberá o vinho da cólera de Deus na quarta voz, e agora na sétima voz você tem esse lagar da cólera de Deus, onde as uvas serão pisadas. Do verso 14 a 16, você tem a ceifa, provavelmente, né, daquilo que Deus plantou para si, pelo Filho do Homem, e agora que você tem um anjo que vem com uma foice afiada para vindimar a videira da terra. Então, nessa última voz, nós vemos um anjo que também tem uma foice afiada que veio a colher as uvas. Os cachos são colhidos aqui para a cólera de Deus. E são pisados, são punidos e lançados fora da presença da cidade de Deus. Veja que o lagar foi pisado fora da cidade, né? Então refere-se à vitória de Deus sobre os ímpios. Agora é a vitória final, né? Uma vitória do estado final, onde Deus vem e ali pisa sobre aqueles que foram contados aqui entre esses cachos da videira da terra. Veja que vindimou toda a terra, então é uma colheita final, não é uma colheita específica de um ou outro ímpio recebendo uma ira de Deus, mas agora é a aplicação da ira sobre todos os ímpios, punindo e lançando fora da presença da cidade de Deus. Então aqui nós temos mais uma sessão, né, no final da quarta sessão, falando mais uma vez do juízo final. Esse assunto ele é repetido, como o arrebatamento também é repetido, a volta de Cristo é repetida. Nas 7 sessões, de certa forma, todas elas mencionam isso. É lógico que na última sessão a ênfase vai ser essa, então ela vai apresentar os detalhes sobre esse juízo final, esse arrebatamento e tudo mais. Mas em todas as 7 sessões você tem expressões que apontam para a volta de Cristo e apontam para o juízo final. E aqui nós chegamos em mais uma que aponta para isso. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, fechamos aqui a quarta sessão e as 7 vozes, as vozes da vitória de Deus, né, que apontam sempre para a vitória da igreja, apesar de tudo isso. Concluindo, então, né, a conclusão aí desse quarto ciclo, nós vemos que a história é recontada de modo cíclico. Recapitulamos aí o significado, né, agora com a ênfase na batalha espiritual, onde o dragão, Satanás, ataca o descendente, não tendo sucesso, ataca através dos seus aliados, que é o poder político e econômico, o poder da falsa religião, das filosofias e os prazeres do mundo, tentam desviar os descendentes da mulher, os crentes.
E esses aliados de Satanás marcam as pessoas através das suas atitudes, ações, pensamentos, ideologias contrários ao padrão de Deus. Mas a igreja, ou seja, os eleitos, né, que é simbolizado aqui na figura dos 144 mil, eles foram comprados e permanecem, portanto, santos e fiéis até o fim. E quando serão recolhidos definitivamente pelo Cordeiro, esse Filho do Homem que está na nuvem e que vem recolher aqueles que foram plantados para si, enquanto que os ímpios são também retirados da terra, são ceifados, porém para a cólera de Deus, né? Para serem julgados e punidos eternamente. A gente vê um paralelo lá com o Salmo 1, né, sobre a figura do justo e a figura do ímpio. E o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. É assim que vai terminar o Salmo 1. Ou mesmo nas palavras de Jesus, que diz que ele virá recolher os seus e esses vão para o celeiro. E as palhas serão queimadas no fogo. Lembra disso? Lá no ensinamento do ministério terreno de Jesus. Então, é esse foco de que existem dois grupos distintos, aqueles que foram comprados, que andam em santidade, comunhão com Deus, e que não receberam a marca da besta, e aqueles que rejeitaram o evangelho, e que deram ênfase na vida terrena, e que foram aliados desse poder governamental, enganados pelas falsas religiões e abraçaram essas heresias, essas falsas doutrinas, ou que procuraram satisfazer-se com os prazeres do mundo, esses serão queimados no fogo. É assim que Jesus diz, é assim que Salmo 1 diz, é assim que o quarto ciclo repete aqui, falando da vitória da igreja e daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Tudo bem, irmãos? Desse modo, então, nós fechamos aqui a sessão que trata do inimigo da igreja, dos aliados que lutam contra a igreja, da posição de que a igreja precisa se manter fiel e santa, apesar dos aliados e das investidas desses aliados, seja na perseguição bélica, com leis que confrontam a nossa fé, sejam através da falsa religiosidade, das falsas religiões, né, que tem aparência de cordeiro, mas ensina as coisas do dragão, ou através dessa sedução dos prazeres do mundo, tá certo? Então, aqueles que foram comprados vão permanecer fiéis, lutando contra a influência do governo, contra das falsas religiões e contra os prazeres do mundo, e assim vão ser acolhidos na vitória da igreja do Senhor, conforme o capítulo 14, através das 7 vozes, nos apresenta de uma maneira relativamente clara. Tá ok?